Olá, seja muito bem-vindo aqui ao podcast, o primeiro episódio do podcast da Central 900, a Central 900, seu portal favorito de notícias sobre a cidade de São Paulo. E hoje vamos fazer um podcast importantíssimo, também não só para o futebol, tema principal que a gente vai tratar, mas também sobre a sociedade, o racismo no futebol, como originou, de onde vem, como surgiu. Então, também vamos falar com uma figura importantíssima, o técnico e o ex-jogador Sérgio Soares. Quero chamar aqui para a tela, antes de tudo, nossos companheiros Vinícius Piazza, José Eduardo e Júlia Dardet. Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Boa tarde. Um prazer estar aqui, né, no primeiro episódio nosso, de tratar um assunto tão importante com uma figura tão importante para o cenário. Zé, por favor. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Espero que o podcast trate muito bem esse assunto, que é tão importante na sociedade atual. Boa tarde, gente. Me sinto lisonjeada de estar aqui cobrindo uma pauta tão importante quanto essa, com um convidado tão especial quanto esse. E vamos no primeiro episódio do nosso podcast. Bom, então já vamos chamar aqui para a tela ele, Sérgio Soares. Sérgio que já jogou até mesmo, para quem não conhece ele. Sérgio já jogou no Juventus da Moca, iniciou sua carreira ali no Juventus, no Al Hilal, lá na Arábia Saudita, que hoje está se tornando até uma potência, né, Sérgio? Vamos falar um pouquinho disso. Palmeiras, também jogou no Japão e no Santo André. Santo André que também é ídolo. Como treinador, para quem não conhece um pouquinho, contextualizar aqui. O treinador, o Sérgio, já treinou o Santo André, Atlético Paranaense, Ceará, Bahia, Portuguesa, Floresta e, por último, o Juventus, na última Série A2 do Campeonato Paulista. Sérgio, seja muito bem-vindo ao podcast da Central 900. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, José. Boa tarde, Júlia. Satisfação imensa estar aqui participando com vocês aí do primeiro episódio do podcast, né? Debater um assunto tão importante e atuante, né, na nossa sociedade. Um assunto que ele é importante ser falado, porém está muito mais debatido em todos os segmentos, e isso é o mais importante, a gente saber que tem, mas que esse assunto está sendo debatido e combatido para que diminua, né, significativamente o que a gente vai comentar daqui a pouco, Arthur. Bom, então, Sérgio, para começar as perguntas, eu vou passar a bola para a Júlia Dardet, para ela dar o pontapé inicial do nosso podcast. Oi, Sérgio, boa tarde. Agora Boa formalmente tarde, falando, né? Prazer, eu sou a Júlia. A primeira pergunta que a gente traz para você é falando sobre o fato de você ser um dos poucos técnicos negros no Brasil. Como você enxerga essa situação? Porque essa privatização de ser o único, um dos poucos negros, como é que você enxerga esse cenário? Júlia, boa tarde. Satisfação imensa estar participando contigo para a gente falar a respeito desse tema. Dentro do futebol, o preto, né? Vamos logo, que é da maneira que a gente tem que falar hoje. O preto, ele está um pouco. São poucas pessoas dentro do segmento, porém há também uma necessidade de oportunizar, né? O futebol, ele precisa oportunizar. A maioria dos atletas da minha geração, a maioria, todos eles são negros, todos eles são pretos. E poucos migram, né, para a parte de cima do segmento do futebol, treinador, gestor. Talvez por falta de oportunidade, né, também por um pouco de nós buscarmos uma capacitação, né? Eu não posso aqui estar me vitimizando, né, dizendo que é simplesmente pelo fato de ser preto que você não tem profissionais no segmento de treinador, de gestores. Falta oportunidades também, né, e falta, né, um pouco de cada um de nós buscarmos aí se capacitar, porque se simplesmente ser atleta de futebol, isso não lhe garante você ser um treinador de futebol ou um gestor.
né? Então tem um pouquinho desse equilíbrio. E é evidente, né, Júlia, que a gente vive numa sociedade que é extremamente racista. E o futebol faz parte da sociedade, né? Não adianta a gente desassociar o futebol da sociedade. O futebol faz parte da sociedade e nós vivemos uma sociedade altamente racista e preconceituosa. Apesar do movimento que a gente vive hoje, do movimento mais atuante, de debater, de todo mundo estar levantando a bandeira, os pretos e migrando muitos brancos para esse combate racista que a gente vive dentro da sociedade, né? A gente hoje está num momento diferente, né? No momento de combate, no momento de debate, né? Aquilo que você debate, você consegue combater. E hoje a gente está debatendo e por isso que, na minha opinião, está melhorando muito. Ainda não é o ideal, mas já está melhorando bastante, né? E dentro do meu segmento, que é o futebol, eu acredito que as pessoas que estão na parte de cima ver o atleta preto ele simplesmente ser um membro de um processo coletivo, né? Quando você sai para ser o destaque, para poder comandar e tomar as decisões, muitas das pessoas acham que o preto não tem essa capacidade para poder comandar, criar estratégia, e isso diminui muito a questão de a oportunidade, né? Que é o que eu falei no início da minha resposta. Então, eu vejo que isso é uma coisa que impede, né? Em contrapartida, nós, pretos, nós temos que estar buscando se capacitar, nós temos que buscar, se é necessário você dar 10 passos para você alcançar, diferente de um branco que precisa dar 5, vai e dê os 10 passos, não fique se vitimizando e vai em busca daquilo que é o seu espaço, da sua capacidade pode te levar. E o senhor acredita que o fato do senhor ser negro impactou ofuscou os seus trabalhos? Impactou na visibilidade do que você sempre fez? Eu não levo por esse lado, não. Eu acho que se a gente levar muito por essa questão de você ser preto e você não ter, por exemplo, o Arthur tá aí, a gente foi campeão com a Portuguesa, né? Eu acho que todo o destaque que precisou dentro daquele momento, né, foi oferecido, sim, né? Eu estive em vários programas, foi falado meu nome, né, por muito tempo. Então eu não levo muito por essa questão, né, pelo fato da minha pele, né? Eu acho que falta alguns outros componentes, né, de um trabalho de marketing, algo desse tipo, para que de repente eu tenha um lobby dentro do cenário nacional, para que você seja falado o seu trabalho. Eu não me apego muito nessa questão da cor, não, tá, Júlia? Né? Eu não posso, se eu me apegar nessa questão da cor, eu vou acabar deixando de fazer o que eu faço, né? E vou ficar me vitimizando. Não acho que é isso que fez, né, os meus trabalhos não terem tanto destaque como merecia ter. Por exemplo, trazer uma Portuguesa depois de 7 anos para uma Série A1, né? Evidente que durante aquela semana foi muito falado, eu fui muito requisitado para os programas, principalmente aqui em São Paulo, mas teve questão nacional também, né? Então eu não me apego muito nessa questão. Mas se você for a fundo, pode ser que tenha, mas não é aquilo que me faz, né, não vai me fazer determinante para eu entender que a minha pele me ofuscou, né, para ter os louros que era para ter tido, de repente, se fosse um treinador de pele clara. E, Sérgio, até emendando essa questão dos poucos técnicos negros no futebol brasileiro, hoje a CBF exige um certificado e também um curso que todos os técnicos para praticar, para ensinar aqui o futebol precisam. E pensando até mesmo nas camadas sociais mesmo, financeiramente falando, infelizmente o homem negro acaba ganhando menos que o homem branco. Você acha que essa questão dos poucos técnicos negros no Brasil se dá também por essa questão do negro ganhar menos? Há uma disparidade até mesmo salarial nessa questão, ou a falta de oportunidade para as pessoas pretas? Olha, Arthur, a questão dos cursos da CBF, realmente os cursos da CBF são caríssimos, né? São caros, sim. Eu sou licença pró da CBF,
estou tirando a minha licença Pro da Conmebol, né? Os cursos são caros e evidente que alguns treinadores eles têm mais dificuldade para poder, né, fazer esses cursos. E dentro do que você colocou, o treinador preto ele trabalha num ranking inferior, e esse ranking inferior ele não possibilita você a ter um recurso financeiro para poder pagar, de repente, o curso da CBF, que é um tanto caro, que gira em torno hoje de quase 50 mil reais para você ter licença A, Pro, essas coisas todas, né? Então, traz uma dificuldade, mas já há um movimento, né? Eu faço parte desse movimento, que é o MOVE, que são só profissionais pretos e profissionais pretos que conseguiram caminhar dentro da carreira, e nós conseguimos, diante da CBF, algumas bolsas para alguns profissionais pretos, para possibilitar esses profissionais se capacitarem, né? Então, a gente também tem movimentos para que você possa facilitar, né, a vida desses treinadores pretos, para que eles possam ter um ganho, né, dentro da tua profissão, de conhecimento, para que você possa caminhar melhor e de forma exitosa dentro da competição, dentro da carreira. Eu entendo que a questão salarial ela é muito dificultosa pelas oportunidades, e aí é dentro da sociedade, né, Arthur? Como eu falei para a Júlia, nós vivemos dentro de uma sociedade que ela não oportuniza o preto. E sempre que a gente falar de sociedade e falar de futebol, a gente não pode desassociar o futebol da sociedade, né? Você vai ver, nós estamos falando de futebol, né? Mas se nós pegarmos, né, em outros segmentos, a gente dificilmente vê pretos em grandes cargos, em comandos, né, de ponta, né, dentro de uma gestão. Então, se a sociedade ela caminha desta forma, o futebol também vai caminhar desta forma. Só que é aquilo que eu falo e volto a falar, há movimentos para que o preto possa se capacitar e buscar melhorar. Aí vai de cada um também ter, né, esse enfrentamento dentro daquilo que a gente vive hoje, dessa sociedade altamente preconceituosa. Bom, Sérgio, boa tarde mais uma vez. A gente também gostaria de saber se você já sofreu, ou como jogador, ou como enquanto atuava no Brasil ou lá na Arábia, ou como técnico também, se já sofreu algum ato racista no ambiente do futebol. Boa tarde, José. Cara, ao longo da minha carreira são 40 anos como profissional, né? Eu joguei futebol por 19, são 39, 40 anos, 39 anos como profissional. 19 como atleta e mais 20 como comissão. Se eu falar que eu já sofri algo direto, eu estaria mentindo. Eu nunca tive, né, essa infelicidade, como algumas pessoas já passaram, né? Mas eu já tive dentro de um jogo, sim, num jogo no Campeonato Brasileiro de Série B, no Rio Grande do Sul, jogando contra o Juventude. Nós tivemos um problema de racista por parte do torcedor, né? E aí foi por parte do torcedor. Dentro do ambiente interno, José, eu nunca tive nenhum problema com relação a isso. Sempre fui muito respeitado, as pessoas com quem trabalhei ao longo desses anos, né? Nunca houve nada direto, né? Que eu falo assim, porra, tô sofrendo um ato racista por, de repente, o cara tá me impedindo de trabalhar. Não, internamente nunca teve isso. Teve esse episódio em 2008, né? A gente tinha meu preparador físico também era preto, e um infeliz na arquibancada atrás do banco estava chamando a gente de macaco. Nós paramos o jogo e entramos para dentro do campo. E o jogo foi parado, o rapaz foi abordado lá pela polícia, na final de contas, não sei nem o que deu, porque nós não fizemos ocorrência. E nós estamos falando de 2008, aqui é recente, né? Se a gente olhar, é recente. Se fosse hoje, né, esse cara teríamos que aberto um boletim de ocorrência, feito um monte de coisa que hoje, né, traz, né, alguns prejuízos para aquele que comete esse ato. Lá em 2008, simplesmente paramos o jogo e ficamos dentro do campo.
dizendo enquanto não tirasse o rapaz da arquibancada, a gente não ia sair, não ia ter jogo. E foi isso que aconteceu. Um policial pegou e retirou da arquibancada. Então, ao longo da minha carreira, foi um único episódio que eu vivi, né, assim que eu posso dizer, de forma direta. De forma indireta, cara, eu já ouvi um amigo meu, aí eu não vou nem abrir, né? Não vou nem abrir qual time, né? Eu só posso dizer para você que é um time grande, um time do top 12 do futebol brasileiro, que confidenciou a um amigo meu que o Sérgio não será treinador de time grande porque ele é preto. Né? Esse amigo me confidenciou. Né? E eu não vou colocar o time aqui. E isso me aborreceu no primeiro momento. Né? Isso já faz, acho que uns 8 anos, mais ou menos. Né? Isso eu já tinha trabalhado de Atlético Paranaense, já tinha trabalhado em Bahia, já tinha trabalhado em Ceará, já tinha ido para o Japão. Né? No primeiro momento me aborreceu, sim. Né? Que eu falei, porra, então eu nunca vou, porque não vou ficar branco, não tem como ficar branco. Né? E no primeiro momento me aborreceu, e aí depois eu fui refletindo e coloquei na minha cabeça que eu iria trabalhar para um dia chegar. Aí tive a oportunidade de trabalhar na Portuguesa, que na minha opinião é um time grande, só que não está vivendo um momento, né, de time grande, mas é um time grande. A Portuguesa era a quinta força de São Paulo e eu tive o prazer de reconstruir, ajudar a reconstruir, trazer de volta um gigante, né? Vestir a camisa sendo campeão numa campanha espetacular, né? Trabalhei na Portuguesa e ainda trabalho para chegar nesse top 12, né? E isso não vai fazer me abater e nem me parar. Mas que no primeiro momento eu fiquei chateado, mas não foi de uma forma direta, né? A pessoa não falou para um amigo me confidenciou. E as coisas a gente sabe que tem. É por isso que eu digo, o racismo e o preconceito, ele existe. Não adianta a gente ficar tampando o sol com a peneira. Porque quanto mais a gente tampa o sol com a peneira, menos a gente combate. Se a gente entender que o racismo está aí e está na nossa cara, né, o preconceito, nós vamos combater, né, nós vamos debater e combater para que amenize ou talvez eu não veja. Quem sabe meu neto vai ser privilegiado nessa questão, né? E quando ele for um adulto, ele poder viver num mundo sem preconceito e sem racismo. É muito interessante quando você traz esse ato que você acabou sofrendo em 2008 e hoje ainda continua sendo muito recente, os torcedores continuam sendo extremamente racistas, e hoje a gente já tem diversas leis que criminalizam o racismo, e nos dias mais atuais a gente tem visto muitos clubes fazendo campanhas contra o racismo, contra os atos racistas. E como você enxerga essas campanhas contra o racismo que os clubes vêm pregando? Você acha que tem rolado uma diferença, que não tem ajudado muito? Como o senhor enxerga? Julie, você, o Arthur, o José e o Vinícius, vocês são de uma outra geração, né? Vocês são de uma geração mais jovem e que vocês estão chegando no momento onde há um combate. Então, vocês mesmos, os seus filhos vão ser criados de forma diferente. Né? Os seus filhos vão entender que a cor da pele ela não vai fazer diferença nenhuma, que todo mundo são iguais. Né? A minha geração ela já foi criada diferente. Os meus pais, os pais dos meus amigos, né? Os pais dessas pessoas que falam sobre racismo, que são preconceituosas, porque tudo era colocado dentro de casa. Recentemente eu vi uma minissérie acho que não era da Zezé, era de uma atriz negra, e ela era extremamente... lá em 1969, 70, eu tinha 2 anos, ela já brigava com essa questão do racismo, e ainda por ser mulher, né, preta, e ela já era uma das pioneiras nessa briga. Então, a minha geração e a geração dos meus pais e dos meus amigos, eles criaram os filhos, todos eles foram criados que o preto é o preto, e o branco é o branco, e o branco é melhor que o preto. Né? Hoje,
vocês são criados de forma diferente e os filhos de vocês serão criados mais ainda, né? Então, a gente está num momento de transição de gerações, na minha opinião, com relação a essa questão do racismo, né? Essa bandeira que é levantada e debatida agora pelos clubes para poder punir, principalmente aqui no Brasil, e a gente vê o Vini Júnior sofrendo muito na Espanha, né, essa questão. Você vê hoje, por exemplo, a FIFA tomou uma decisão que os clubes vão perder pontos e vai responsabilizar o time que o torcedor que tivesse ato racista serão punidos. Isso vai inibindo. A punição ela é algo para poder inibir essa ação e esse período de transição de gerações, a gente vai começar a ver algo diferente, né? A gente vai ter umas pessoas da geração anteriores que vão se conter por causa da punição. Vocês que são da nova geração, vocês vão realmente fazer de coração, porque vocês entendem que a cor da pele não faz diferença numa pessoa. Você gosta do ser humano, né? O que vale no ser humano é o caráter e não a pele. Então a gente vai ter essa questão da punição para coibir, né, para conter essa galera de uma geração passada, e vocês que são jovens, né, que estão vivendo um outro momento nesse combate, nesse debate a respeito do racismo, vocês vão ser a bandeira onde vão colocar que o preto e o branco são todos iguais. Boa tarde, Sérgio. Pegando um gancho também da pergunta que a Júlia fez, ontem foi divulgado, né, que a FIFA ela emendou uma nova regra no combate ao racismo, em que para partidas não da seleção, né, das confederações afiliadas a ela, a partir do momento que um jogador sofreu um ato de racismo, ele tem que fazer um sinal com o punho, né, de mão aberta, e seguir 3 protocolos, onde no primeiro a partida vai ser paralisada, vai ser anunciado no telão que tá sofrendo aquele ato, para torcida ou para quem esteja fazendo parar, até parar, né? Se não acontecer, os times vão sair de campo e se persistir, a partida é encerrada e a equipe que dirigiu o ato racista perde por WO a partida, né? Isso. Engatando também a pergunta aquela, eu queria saber o que você acha de importância que a FIFA, que as grandes entidades entrem, porque a gente vê muita gente fazendo crítica à Confederação Espanhola, de que eles só multam, às vezes eles nem fazem muita coisa, em casos como o Vinícius Júnior, e queria saber para você, o que você acha que é importante as confederações grandes, a FIFA, entrarem e fazerem de importante para isso? Boa tarde, Vini. Eu acho que as grandes instituições elas têm que ser referência nesse processo. Porque se as grandes instituições, nós estamos falando da maior instituição do futebol mundial, né, que é a FIFA, se ela não tomar frente, né, para que tenha algo punitivo dentro do ato racista, né, ninguém mais o fará dentro do futebol, né? Então a FIFA ela começou a se manifestar, na minha opinião, até tardiamente, né? Porque o que o Vinícius passou, a FIFA já devia ter se manifestado prontamente, porque é altamente desumano o que o Vinícius passou, né? Dentro do seu âmbito de trabalho, do desenvolver de trabalho, do futebol, né? Você sofrer da maneira que o Vinícius sofreu. Porém, né, a FIFA, de forma tardia, começou a tomar frente a essa questão. E eu acho extremamente favorável, né? Porque o futebol ele é algo onde você pode ser exemplo para outros segmentos, né? Se o futebol começa a dar exemplos positivos com relação a algo que a gente já vem brigando, combatendo, né, com certeza, né, num futuro, espero que próximo, a gente veja algo diferente do que a gente está vendo até o momento, Vinícius. Perfeito. E mais uma coisa, no seu ponto de vista, o que seria interessante para diminuir, tipo, um ato, algum movimento, enfim, para diminuir não só os casos de racismo dentro do esporte, assim como estão fazendo, né, mas na sua visão, mas também na sociedade, porque a gente sabe os movimentos que tem atualmente, mas o que você acha que é importante para haver essa diminuição?
Olha, Vinícius, eu penso o seguinte, que para você combater algo desse tipo é com punição. Dentro da sociedade, né, se você não combater com punição, prendendo, para que a pessoa tenha isso como crime, é desta forma que você combate, porque foi como eu respondi para a Júlia, né? Nós estamos numa transição de gerações, né? Agora, recentemente, eu estava vendo na televisão, um garoto de 20 anos agrediu um lutador de taekwondo, acho que foi ontem que eu vi, por ele estar sentado e abraçado com uma branca. Ou então isso já vem do garoto, e é de uma nova geração, já vem do garoto, né, do seu ambiente interno, familiar, altamente racista. Porque o incomodou tanto um cara preto, tá abraçado com uma garota branca, conversando? Por que o incomodou tanto? Porque ele é um cara preconceituoso, é um cara racista. Né? E foi dito que ele atacou o rapaz, que era um lutador de taekwondo, que simplesmente só se defendeu, não contra-atacou nada em nenhum momento, que poderia machucar o rapaz, né? E aí ele perderia toda a razão, porque ele é uma arma branca, porque é um cara que tem, né, como defesa as artes marciais. O rapaz o agrediu. Então você vê que ainda tem alguns núcleos que são extremamente racistas e isso sai desse núcleo e começa a transformar, leva para fora de casa. Então só punição, prender, ter isso como crime, né, não ter fiança, é desta maneira que dentro da sociedade, a sociedade só responde de forma punitiva, né, não tem forma educativa e preventiva. A forma preventiva já foi, que a gente vê televisão, vê movimentos, essa é uma ação preventiva. Agora precisa da punitiva para que a gente possa diminuir, amenizar e terminar essa questão racial. Bom, Sérgio, para finalizar esse bloco, queria saber o porquê do ambiente do futebol, apesar de todos os movimentos, todas as atitudes que vêm sendo tomadas, ainda é um ambiente muito propício para que aconteçam atos racistas, tanto nas arquibancadas, dentro do campo, dando como exemplo as questões que estão acontecendo nessas últimas rodadas da Libertadores e das outras competições da Conmebol. José, aqui na América do Sul, os outros países, né, a Argentina, Uruguai, Paraguai, aí você vê Colômbia, que tem miscigenação, porém, todos eles acham que o brasileiro é o macaco. Todos eles acham que dentro do Brasil só tem preto, né? E as manifestações gestuais dessas pessoas, ela não é só relacionada, não é direcionada ao preto brasileiro. Ela é direcionada ao brasileiro, né? Aí serve para tudo, porque fala que no Brasil só tem preto. E aí os caras ficam com esse gesto de macaco na arquibancada o tempo inteiro. Então o que eu vejo é que essa galera vê muito que o brasileiro, o Brasil é um país formado por pretos e não é, o Brasil é um formado por miscigenação, tem a mistura, né? E os caras acham que são melhores do que nós. Por isso que a gente vê esse gesto nas arquibancadas, né, que precisa, foi o que eu falei para o Vinícius, que precisa ser punido. E aí não estamos falando de Brasil. Aí é questão mundial, que aí o órgão maior, que é a FIFA, já interviu, já colocou regras de punição para que a gente não possa ver mais esse tipo de atitude dentro do estádio de futebol. Acho que foi perfeito esse primeiro bloco, Sérgio. Precisamos falar disso, precisamos falar do combate do racismo, é um tema muito atual, infelizmente ainda é muito atual. Como a gente falou, são não só aqui no Brasil, mas também tem na Espanha, do Vini Júnior, como o senhor citou, e acho que a gente não pode ficar calado disso, precisamos falar disso todos os dias, todos os momentos, e sempre que possível. Começando agora o nosso segundo bloco, falando um pouquinho mais de quem é o Sérgio Soares, o que faz Sérgio Soares. Queria falar para o senhor, para falar um pouquinho, para quem não te conhece, quem é o Sérgio Soares, por favor.
Profissionalmente, o Sérgio Soares é um cara que começou com um sonho de todos os garotos, né, da minha geração, que era ser um atleta de futebol. Comecei com 15 anos no Juventus da Moca, no infantil, em 1982. Por lá fiquei por um longo período, e saí para o Al Hilal da Arábia Saudita. Fui jogar no Al Hilal, que hoje todos conhecem aí, é uma grande potência. Eu joguei por 2 anos no Hilal, onde conquistei vários títulos, fui ídolo no Hilal. Quase me naturalizei árabe para jogar uma Copa do Mundo, a Copa de 94. Só não pude jogar porque já tinha jogado na seleção brasileira, e naquela época, na seleção brasileira sub-20, você não podia se naturalizar. Voltei ao Brasil, joguei no Guarani de Campinas, no Palmeiras de 96, um Palmeiras que foi um dos grandes times, um dos grandes elencos que o Palmeiras formou, né, com um grande treinador, com o Vanderlei Luxemburgo. Aí rodei para o Goiás, rodei Et Jundiaí, Inter de Limeira, voltei para o Juventus, saí, voltei, joguei no Gama de Brasília, no Náutico, e por fim me encerrei minha carreira no Santo André, na Copa do Brasil de 2004, onde o Santo André foi campeão. Ali eu joguei aquela Copa do Brasil e acabei terminando na comissão técnica, porque eu parei de jogar naquele momento e fui convidado a ficar dentro do clube. E nos 3 últimos jogos acabei ficando na área técnica, porque o Chamusca, que era o treinador, foi expulso, ficou suspenso, e eu acabei dirigindo o time nos últimos 3 jogos, e principalmente no último jogo, que eu não tinha comunicação nenhuma com o Chamusca. E aí começou toda a minha história como treinador, né? 2004, no Santo André, um cara de 37 anos, começou a história no comando técnico, era o meu objetivo, né, ser treinador de futebol. E isso já tinha decidido quando eu tinha 23 anos, lá no Al Hilal da Arábia Saudita, quando o Candinho foi treinador da seleção. O Candinho foi o cara que me levou para o Hilal. O Candinho me perguntava de jogador e quando eu ia ver, o cara estava na relação do Candinho sendo convocado. Eu falei, opa, peraí, eu acho que eu sirvo para isso aí. E eu decidi que quando eu parasse, não ia ter uma previsão, mas quando eu parasse, eu queria estar na área técnica. E foi assim que aconteceu, com 37 anos no Santo André. E dali eu comecei a minha carreira, Santo André, Juventus em 2006. Aí voltei de Santo André, tal, conquistei acesso para a Série A1 do Campeonato Paulista, conquistei acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro com o Santo André em 2008. Fui para Ponte Preta, São Caetano, Paraná Clube, voltei para o Santo André, onde nós fizemos a final com o Santos em 2010, os melhores Santos, na minha opinião, de 2010 para cá. Trabalhei no Atlético Paranaense, fui 5º colocado no Campeonato Brasileiro. Naquela época só iam 4 para a Libertadores, o Atlético ficou em 5º. Voltei para São Paulo no Grêmio Barueri, fui para o Japão, no Cerezo Osaka do Japão, voltei para o Brasil. Trabalhei no Avaí, no Ceará, no Bahia, no São Bernardo, no Goiás, no Londrina, na Ferroviária. Aí estive no Juventus, fui para a Portuguesa, sagrei-se campeão da Série A2. E o ano passado estive no Floresta, e agora esse ano terminei meu ciclo no Juventus, quase conquistando mais um acesso na minha carreira. Sérgio, até citou que do ano de 2004, a gente queria saber desse título tão importante do Santo André em cima do Flamengo. Como foi esse ano, como foi esse título para o Sérgio Soares? Ô, José, para mim por ser o primeiro título e o tamanho que foi, eu guardo com muito carinho, né, essa conquista. Porque você ganhar um título, uma Copa do Brasil do Flamengo em pleno Maracanã, não é você ganhar, você foi ganhar do Flamengo no templo do futebol, né, ganhando de 2-0, nós fomos campeões ganhando de 2-0. E essa competição ela marcou porque eu joguei essa competição até as oitavas, que foi contra o Guarani lá em Campinas. Encerrou meu contrato, fui convidado para ficar na comissão e fiquei como auxiliar. E no último jogo contra o Flamengo, eu estava na área técnica dirigindo o time, porque eu não tinha comunicação com o Chamusca. Então tem todo um ingrediente que faz com que essa conquista eu guarde com muito carinho. A gente vira e mexe, tem homenagens em Santo André, né? Agora vai completar 20 anos agora, dia 30 de junho.
dessa conquista e nós, mais uma vez, seremos homenageados. Então, na história do clube, né, é uma primeira conquista, mas gigantesca, que não tenha dúvida nenhuma que eu guardo com muito carinho, representa demais na minha carreira, porque depois, no ano seguinte, o Fluminense foi campeão, mas hoje dificilmente a gente vai ver um feito desse, né? Porque os times que jogam Libertadores hoje jogam a Copa do Brasil, com uma receita enorme, então os times menores não terão mais oportunidade de conquistar o que o Santo André conquistou, e eu faço parte dessa conquista, faço parte dessa história, então eu guardo com um imenso carinho. E Sérgio, o senhor comentou da questão de pular do Juventus para o Al Hilal, 93, se eu não estou enganado, é isso mesmo? 92. 92. E como é que foi esse choque de cultura? Houve um choque de cultura, tanto, querendo ou não, é uma cultura muito diferente, como é que foi esse choque mesmo de cultura? Arthur, eu já tinha ido ao Catar, né, com a seleção em 86, né? Então já conhecia um pouco do que era a cultura árabe. No primeiro momento, é por isso que eu não me assustei, porque eu já conhecia. Mas, assim, você viver no país, por exemplo, o Catar já é um país árabe um pouco mais aberto na oportunidade, né? E a Arábia Saudita era um país extremamente fechado naquele momento. Hoje não, o país abriu mais, abriu inclusive para turismo. Você estranha, né? Claro que você estranha, né? Você vê as mulheres de burca, a estrangeira tem que usar véu, botar baia naquela oportunidade. Tem lojas que mulheres não entram, que você tem que entrar, né? Lá, por exemplo, você não pode dar carona para nenhuma mulher do amigo, não pode, a mulher só pode andar com o marido. Então, são algumas coisas que a gente age com naturalidade e é super normal, né? E lá não, lá tem toda essa restrição. Mulher não entra no estádio, naquela época, mulher não podia ir no estádio para acompanhar um jogo de futebol. Quando a gente ia a restaurantes, eles fechavam a mesa em volta com biombos, ninguém via a família de ninguém. Então, são algumas coisas que você estranha, porém, né, quando você sai e você vai para um país de uma outra cultura, você tem que se adaptar ao país, né? E foi isso que eu fiz, me adaptei, né? Não o país me adaptar a mim, eu me adaptei, foi tranquilo, por isso que eu vivi muito bem lá, né? Meus filhos, né, o Caio e o Vitor, tiraram um proveito imenso, os meninos foram para a escola americana, falam inglês fluentemente em função desse período que nós estivemos por lá. Então, nós tivemos realmente um ganho de cultura, né? Essa é a realidade, uma cultura diferente, mas um ganho enorme por ter vivido por 2 anos naquele país. E, querendo ou não, só para terminar essa questão da Arábia, hoje a gente vê uma ascensão, claro, do futebol árabe, tem Benzema, Kanté, tem Cristiano Ronaldo mesmo, Neymar, tudo indo para a Arábia, e você foi um dos primeiros jogadores brasileiros a irem para a Arábia. Como é que foi? Como até mesmo o senhor vê essa evolução, essa ascensão do futebol árabe nesse meio do esporte? Arthur, na verdade, assim, um dos pioneiros lá foi o Rivelino em 79, né? O Rivelino foi para o Hilal em 79, ficou lá por 2 anos e depois parou de jogar futebol porque na época tinha a lei do passe e os caras não quiseram liberar ele para voltar para o Brasil. Quando eu fui para o Hilal, eu fui com uma comissão brasileira, né? O Candinho era o treinador, o Candinho que me levou, junto com o professor Medina, que era o preparador físico. Na minha época, assim, o Hilal já era uma potência, né? Só que era uma potência só no mundo árabe, né? O Hilal sempre foi uma potência. O Hilal é um time de maior torcida do mundo árabe, né? É um Flamengo do mundo árabe, tem torcida no país inteiro, na Arábia Saudita inteira, e no mundo árabe também tem torcedor do Hilal. É um time que todo mundo gosta, é igual o Flamengo aqui no Brasil, né? O Hilal é um clube que conquista títulos importantes, né? Copa da Ásia, Champions da Ásia, né? O Hilal sempre foi um time desse nível naquele cenário. Hoje o Hilal ele está conhecido no mundo inteiro em função de o governo hoje ele está abastecendo as suas 4 principais equipes do país, que é o Hilal, o Al Nassr, o Etihad e o Al Ahly, que são o Etihad e o Al Ahly são de Jeddah. E a ideia do
do pessoal da Arábia, do príncipe, na verdade, é que a Liga Saudita seja a 6ª liga do mundo em 6, 7 anos. Né? Por isso que levou essa galera toda, vai abastecer os clubes médios também, agora a próxima temporada, e depois vão abastecer os menores para que tenha uma liga mais forte e atrativa para que você possa levar grandes jogadores. Eu converso com muitas pessoas lá até hoje, porque eu fiz muita amizade, e é essa a ideia. Então, o que eu vejo assim, da minha época para agora, é realmente que os caras decidiram, né, fazer da Liga Saudita uma das ligas mais fortes do mundo, né, tá entre as mais fortes do mundo. Então, a partir disso, aí acaba sendo muito atrativo. Abriu para 11 estrangeiros, os clubes hoje podem ter 11 estrangeiros dentro dos seus times, de repente você não vai ter nem atleta árabe atuando de imediato, né? E com isso eles têm a parte financeira, um aporte gigantesco, e acaba sendo muito. Aí você traz jogadores, vai ter competitividade, vai ter a parte financeira, então você acaba, né, sendo um atrativo para que você tenha uma liga forte, que é a ideia deles, que é diferente da minha época para agora. Internamente sempre foi forte, agora resolveu abrir para o mundo, né? E eu acho legal, porque passa a ser mais um local que a gente vai ter aí bons campeonatos. O país também mudou, hoje o país está aberto, né? O país hoje a mulher pode ir no estádio, a estrangeira não precisa usar a baia, né? Não precisa mais botar o véu na cabeça. Então são algumas situações que são diferentes da minha época. Sérgio, você falou da sua transição, né, de jogador para técnico na época do Santo André. Eu queria saber qual foi sua sensação naquele momento, tipo, de você fazer uma transição logo depois que você parou, né, e já assumiu o Santo André ali naquela situação. O que você sentiu naquele momento? Alvini, a verdade é assim, do dia que eu decidi ser treinador, eu comecei a me preparar. Né? Eu era um jovem de 24 anos e eu comecei a me preparar. De 23 para 24, eu comecei a observar meus treinadores, fui fazer faculdade enquanto jogava, e dentro do campo eu sempre fui um cara que fazia a leitura do jogo. Por eu ter decidido que ia ser treinador, é algo que me fascinava. E quando eu parei, né, quando eu parei de jogar e fui para a área técnica, num ano antes, num jogo do acesso Santo André e Campinense, lá em Campina Grande, da Série C para a Série B, no intervalo do jogo, eu peguei meu treinador, que é o Luiz Carlos Ferreira, que infelizmente faleceu. Eu falei, Ferreira, me tira, vamos botar um meia, que a gente precisa botar um meia para ganhar o jogo. A gente estava perdendo de 1-0, e naquele momento o Ferreira, ô Sérgio, você tem certeza? Eu falei, não, eu tenho certeza, nós estamos precisando desse meia dentro do campo. E aí o Ferreira fez o quê? Me tirou, botou o Tasso foi, fez um gol e deu passe para outro, ganhamos o jogo 2-1. E a minha transição foi exatamente por causa desse ato. Que o presidente, o Ferreira, falou para o presidente, que não teve vaidade nenhuma em falar, ó, eu fiz isso porque o Sérgio falou, e o presidente ficou com aquilo na cabeça e acabou me convidando para ficar na área, como comissão, no momento que eu parei, né? E quando eu fui para a área técnica, eu era um cara já preparado. Então isso não me assustou tanto, porque eu era um cara preparado. Evidente que você na área técnica e jogando são situações diferentes, né? Porque lá dentro você faz parte do contexto. Aqui você está aqui, não, você está olhando e comandando. E para mim, assim, não foi muito difícil nesse sentido. É evidente que naquele momento de decisão há uma apreensão maior, né? Porque não tem como, mas eu conseguia enxergar para tomar as decisões. E eu posso dizer assim, ó, deu friozinho na barriga, muito, né? Deu muito frio na barriga, né? Mas eu conseguia ter o equilíbrio para tomar as melhores decisões, e foi isso que eu consegui fazer por ter me preparado ao longo do tempo para esse momento. E fazendo uma emenda disso, para você, qual que foi o clube que você mais gostou de treinar, assim, que você se sentiu melhor? E se você tem algum título que, tipo, te marcou mesmo, sabe? A verdade é assim, né, Vini? Todo título marca, né? Todo título tem a sua peculiaridade, né? Todo título marca. Eu vou falar para você, quando eu conquistei meu acesso no Brasileiro com o Santo André em 2008, que foi com 3 rodadas de antecedência,
que foi contra o Ceará lá, que nós ganhamos de 3-2, marcou, porque eu sabia que ali era um momento onde a gente ia mudar de patamar, né? Então marca. Quando eu fiz a campanha com o Atlético, aí nem é título, quando eu fiz a campanha com o Atlético de 5º colocado no Campeonato Brasileiro, você ficar na frente de grandes clubes também marca. Né? O título com o Ceará, que foi o tetracampeonato, ele marcou, e aí marcou de forma que assim, até engraçada, né, Vini? Porque eu fui comemorar com a torcida lá, subi a escadinha, os caras roubaram o meu relógio. Porra, eu não esqueço isso, aí marcou. Marco, é engraçado. E no ano seguinte eu fui campeão baiano com o Bahia. Eu tinha perdido o primeiro jogo de 3-0, o segundo jogo nós ganhamos de 6-0. Então marca, porque revertemos uma vantagem do adversário fazendo 6. Tem ali, né, o jogo que o São Bernardo, que nós levamos para uma fase final, e tem a Portuguesa, né? A Portuguesa é algo que marca, porque a Portuguesa é um time da minha cidade, né? É um clube que estava há muito tempo buscando um acesso, e a gente conseguiu o acesso, conseguiu o título, então acaba marcando também, e assim, com um ambiente, uma sinergia gigantesca. O Arthur tá aí, pode falar. A gente criou uma sinergia, time, torcida. Nós jogamos o primeiro jogo no Canindé, tinha 900 pessoas contra o Monte Azul. Nós fomos jogar o jogo do acesso com quase 15 mil pessoas, e era uma coisa que eu falava sempre para os meus jogadores. Falei, nós temos que fazer isso aqui ficar vermelho e verde, nós temos que encher isso aqui. E foi cada jogo, então a campanha toda e o título acaba marcando por todos esses detalhes, né, que eu acabei de externar para você. Então, assim, todo título marca, e todo título tem, né, os seus detalhezinhos que acabam marcando. Você nos contou um pouco dos seus 40 anos, quase 40 anos incríveis de carreira, mas a gente queria também saber um pouco quais são os planos do Sérgio Soares daqui para frente, para o seu futuro. Olha, Júlia, eu sou um cara obcecado por conhecimento, né? Estudo o tempo inteiro, faço curso, estou fazendo a Conmebol, a licença Pro agora. Tenho o objetivo de trabalhar fora do país novamente. Eu já trabalhei no Cerezo Osaka do Japão. O meu objetivo é trabalhar fora, tem pessoas trabalhando para isso, e eu vou me preparando cada dia para que esse momento aconteça. O meu objetivo sempre é buscar o máximo que eu possa ter. Eu sou inquieto, não paro o tempo inteiro, né? E é isso que a gente precisa fazer. Esse é o meu objetivo, é meus planos para o futuro. Continuar buscando conhecimento, que é algo que ninguém vai tirar de você, né? E um dia chegar aí a disputar uma Copa do Mundo, não precisa ser por seleção brasileira, não. É disputar uma Copa do Mundo por qualquer seleção de qualquer país. E eu trabalho todo dia para isso, né? E eu falo já para vocês, acho que é a terceiro ou quarto grupo de podcast que eu falo, né? Não sou muito de ficar externando isso, não, mas é o meu plano para o futuro, mas eu sei que eu tenho que trilhar um caminho para que isso aconteça. Sérgio, quero te agradecer pela entrevista, por toda a atenção, por dedicar esse quase 50 minutinhos aqui com a gente para falar um pouquinho sobre racismo, sobre sua carreira, sobre seus planos para o futuro. A gente deseja, a Central 900, o grupo deseja boa sorte para você, que a gente chegue nessa Copa do Mundo, sempre apoiando o senhor. Quero agradecer mesmo, e por favor, suas considerações finais. Eu agradeço a vocês todos, obrigado pelas perguntas pertinentes e inteligentes. Estar na Copa do Mundo, quem sabe vocês jornalistas acompanhando a Copa do Mundo e eu sentado lá para a gente fazer na coletiva. Pô, ia ser demais, né? Estamos caminhando para isso. Quero agradecer demais para vocês abordar um tema que é super importante, a gente está combatendo e debatendo, ou melhor, está debatendo e combatendo, que eu acho que é nesta linha que fica melhor, né? A questão do racismo, a gente não pode jogar embaixo do tapete, a gente tem que externar, tem que estar falando o tempo inteiro. Quero agradecer vocês, pessoas de pele branca que estão migrando para essa luta. Isso é fundamental, né? Nós estarmos misturados nessa luta, nessa bandeira, não só nós pretos, e sim pessoas de pele branca. Evidente que vocês jamais vão saber o que é sentir o racismo na pele, né? Até porque vocês são de pele clara, mas que vocês estão hasteando essa bandeira para que a gente minimize e termine essa questão do racismo.
Então, na verdade, eu tenho que agradecer a vocês por vocês estarem debatendo e combatendo esse tema tão importante e pertinente no nosso atual momento da sociedade. Eu que agradeço. Sérgio, brigadão mesmo. Quer deixar suas redes, Sérgio? Deixar isso, eu só uso o Instagram, o Twitter quem mexe é meu filho, que eu não sei nem qual que é. Então, @oficial Sérgio Soares, acompanha a gente aí, vira e mexe, tem bastante coisa ali a respeito da minha carreira, a gente está sempre postando algo que fala um pouquinho do meu dia a dia, então acompanhem lá que tem coisas bem legais e junto com a assessoria a mais a gente vai postando lá. Professor, brigadão pela entrevista e boa sorte no próximo ciclo da sua carreira. Valeu, Arthur, valeu, Júlia, valeu, Vini, valeu, Zé, obrigado. Valeu, Forte abraço. Sérgio. Conto com vocês nas coletivas. Vamos lá, mete bronca aí, né? Vocês vão se formar, vão ser jornalistas, e se Deus quiser, a gente vai estar numa coletiva de imprensa aí. Eu falar um dia, eu dei entrevista para esses meninos aí, que hoje são grandes profissionais. Sucesso para vocês. Você pode ter certeza que estarei sempre na torcida por vocês. Pode deixar que a gente vai estar lá sim. Obrigado, viu, Sérgio? Obrigada, Valeu. Sérgio. Valeu, Sérgio. Abraço. Valeu. Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro podcast, o podcast com o Sérgio Soares, um ex-jogador e atualmente treinador no futebol brasileiro. Então, quero pedir também as considerações finais dos meus colegas aqui. José Eduardo, por favor. Então, pessoal, espero que todos tenham gostado desse podcast, primeiro de muitos aí que estão por vir, sobre esse tema tão importante, que é o racismo e futebol, que é algo que eu acredito está no sangue de todo brasileiro e que tem essa mancha que é o racismo, que vem assombrando esse espetáculo, que não é apenas uma partida, é muito mais que isso. Então, espero que todos tenham gostado e tenham tirado bom proveito dessas falas tão importantes de um personagem que tem vivido esses 40 anos de carreira, como dito durante o podcast. Vinícius? Eu quero agradecer quem acompanhou, né, quem assistiu, que eu acho que foi muito legal o papo, porque além de abordar um assunto que está muito em destaque, foi de um modo muito espontâneo e com uma relevância, com um papo muito bom, que a gente conseguiu fazer uma mescla com esporte, com racismo, com várias pautas importantes, com o Sérgio, que é uma figura maravilhosa, né? E é isso. Júlia? Eu acho que meus colegas já falaram muito o que eu tenho para dizer, mas é uma honra ter participado e foi muito o que o Sérgio falou, a gente precisa continuar debatendo e combatendo, e essa luta não é só do Sérgio, não é só nossa, não é só das pessoas negras, é de todo mundo, e fico de verdade honrada e agradecida por estar aqui com um tema tão importante, num movimento tão importante quanto o futebol no nosso país. Obrigada. Bom, pessoal, quero agradecer novamente todo mundo que assistiu a gente até aqui. Também convidar vocês a deixar todo o seu like aqui na nossa transmissão e também seguir a Central 900 nas redes sociais, @Central900 no Instagram e no TikTok, @900central, tá bom? Quero desejar a todos que vocês acompanhem aqui a Central 900, que já também vem o segundo episódio do nosso podcast. Até mais, pessoal.